harmonia, saúde e prosperidade para todos. Nesta oportunidade, apresentamos um estudo astrológico sobre a República Popular da China, um dos principais atores das atuais mudanças geopolíticas. Veremos a sua carta natal e trânsitos astrológicos, o que nos permitirá entender o que está acontecendo sob o ponto de vista dos astros e o que virá logo mais à frente. Muito importante, de início, compreender um breve contexto histórico da China, um país milenar, não indo aos seus primórdios, pois não se tem uma carta natal do seu início como coletividade, nem haveria tempo para discorrer sobre o tema neste vídeo. Assim, salientemos que a China imperial termina com a instalação da República da China, na data de 1º de janeiro de 1912. Antes deste momento histórico, é relevante lembrar que a jornada chinesa, assim como a de outros povos antigos, foi marcada por muitas guerras e conflitos variados, com milhares de mortos. Bem, após o início da República da China, ocorreram conflitos significativos, como a Guerra Civil Chinesa, 1927 a 1937, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1945, e a segunda fase da Guerra Civil Chinesa, 1946 a 1949. Então, em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclamou a criação da República Popular da China após a vitória dos comunistas sobre os nacionalistas de Chiang Kai-shek, que fugiram para onde é hoje Taiwan. Mais à frente, houve o chamado Grande Salto Adiante de Mao Tse-tung, um projeto de reforma social e econômica ocorrendo 45 milhões de mortos entre 1958 e 1961, principalmente pela fome. Portanto, a partir deste breve quadro, entende-se que todas as crises que envolvem a recente história chinesa, de alguma forma, devem estar expressos no mapa astral da República Popular da China e em seus trânsitos astrológicos. É isto que veremos adiante. Primeiramente, coloca-se a carta natal da República Popular da China, cujo horário, às 15h15 de 1º de outubro de 1949, foi apontado por André Barbeau, citado pelo astrólogo Dmitry Kamilotto, em artigo no site da Constellar. Vejamos algumas características deste mapa. O Sol ocorre em Libra, na casa 8, com mais 3 elementos neste setor: o Nó do Sul, Netuno e um Mercúrio retrógrado. Ou seja, isto tudo representa que, dentre outros fatores, a questão da mortalidade do país é algo relevante, expressando bem como se constituiu a República Popular da China sobre um processo revolucionário com muitas mortes. O Sol nesta casa 8 é algo bastante significativo, pois representa a liderança central chinesa associada a ações extremas que podem resultar em mortandades ou numa gestão dura das crises. O ascendente é em Aquário, um signo mental e ligado às coletividades, onde está em conjunção a Lua, que corresponde ao povo chinês. E tanto o ascendente como a Lua estão em trígono ao Sol, o líder supremo do país, mostrando uma fluidez e boa pactuação entre a população e o governante máximo, mesmo que este seja de uma linha dura. Por outro lado, há uma quadratura entre o Sol e Urano, o que representa movimentos bruscos da liderança central do país, havendo necessidade para tal. Quanto ao Mercúrio natal, que é retrógrado e conjunto a Netuno, explica muito bem como o país age em sua comunicação, ocultando informações que considera estratégicas.
Em outras palavras, o segredo é a alma do negócio. Por exemplo, resultante disto, o Ocidente não considera as estatísticas chinesas confiáveis. Também é notável a presença de Plutão e Marte em Leão, na casa 7, além de um Saturno em Virgem no mesmo setor, que representa bem sinteticamente outros países, parceiros ou inimigos. Assim, ficou gravado firmemente no mapa da República Popular da China os formidáveis adversários de origem externa ao longo de sua história pregressa, mas também no momento atual. Como a sétima casa também assinala as parcerias, é muito importante apontar para os inúmeros países que fazem comércio com a China, afetando a sua balança comercial. Destaquemos agora o meio do céu da carta natal, ponto que demarca a casa 10, revelando o governo do país. Está em Escorpião, signo que simboliza o controle profundo, por exemplo. E os regentes de Escorpião, tanto o moderno como o tradicional, Plutão e Marte, respectivamente, estão em Leão. Ou seja, o governo chinês é centralizador e autoritário. Quanto ao nó do norte, um ponto de destino, ou propósito, está na casa 2 do mapa, salientando o direcionamento da China à segurança material e ênfase aos valores próprios da nação. Isto é muito coerente com a jornada da República Popular da China. Na economia mundial, a busca de liderança, até porque este nó do norte, na casa 2, está em Áries. Ainda apontamos a parte da fortuna na casa 4, indicando que a realização da China como país está muito focada nas suas raízes, população e território. O nacionalismo chinês é algo bastante relevante. Agora, vamos aos trânsitos astrológicos da carta natal referente a este mapa da China, oriundo da Revolução Comunista. Assim, poderemos observar a responsividade deste mapa aos eventos passados, atuais e futuros. Iniciamos com o passado, de modo a avaliarmos a coerência entre os trânsitos e os eventos de fato aqui na Terra. Vejamos o chamado Grande Salto Adiante, um conjunto de medidas reformistas de Mao Tse-tung, que acarretou no desencarne de 45 milhões de chineses entre 1958 e 1961. Observemos os trânsitos tensos de 24 de fevereiro de 1959, dentro do período citado. Netuno quadraturava o ascendente e a lua natal, indicando a vitimização da população. Ao mesmo tempo, Saturno, um ceifador, fazia quadratura ao Sol natal, na casa 8, um setor que representa, dentre outros temas da astrologia mundial, a taxa de mortalidade. Depois, Saturno continuou o seu movimento, chegando à casa 12 e enquadrando Mercúrio e Netuno natais, ambos na citada e fatídica casa 8, assim como os nodos lunares, sendo o nó do sul no 8º setor. Portanto, por este evento, se vê que o mapa da República Popular da China é responsivo aos trânsitos astrológicos. Agora, vamos a um período mais recente, o da pandemia de Covid-19. A data selecionada foi 24 de janeiro de 2021, já em pleno processo pandêmico. Percebamos que Plutão transitava pela casa 12, formando quadratura a Mercúrio natal, casa 8, o regente da própria casa 8, ou seja, o tema da morte era evidente. O mesmo Plutão quadraturava a Netuno natal, casa 8, bem como os nodos lunares. Saturno estava conjunto à lua natal, o povo chinês, e ao ascendente, representando restrição, isolamento nos domicílios e desencarnes. Urano enquadrava a lua natal e o ascendente também,
uma tensão que remetia ao inesperado e à inusitada situação de não se poder sair de casa. A OMS, Organização Mundial de Saúde, informou mais de 120 mil mortos pela pandemia na China. Mais uma vez, se nota a boa responsividade do mapa da República Popular da China aos trânsitos astrológicos, confrontados com eventos reais. Na sequência, observemos os trânsitos para o presente e para o futuro. Quando estava juntando material para o presente vídeo, era 22 de fevereiro de 2026, e considero aquele momento como a atualidade para a China. Aproveito o ensejo e informo que o orbe que considerei para os trânsitos, sobretudo de planetas lentos, foi de até 5 graus. Plutão se mostra conjunto ao ascendente e à lua natal, indicando um risco para o povo chinês, sobretudo se sua liderança assumir uma guerra, seja no Oriente Médio, onde Estados Unidos, Israel e Irã estão num conflito, ou seja numa tentativa possível de invadir Taiwan. Porém, o mesmo Plutão ocorre em trígono ao Sol natal, o líder supremo da China, e em sextil a Quiron, casa 10, o governo chinês. Em outras palavras, esses trânsitos revelam empoderamento de Xi Jinping e da cúpula governante. Netuno e Saturno, atravessando a casa 2, fazem quadraturas a Urano natal, casa 5, representando restrições e problemas econômicos, que, obviamente, se dão pela conjuntura mundial, como o tarifaço de Trump e o conflito no Oriente Médio. Se avizinha um novo choque do petróleo. Contudo, os mesmos Netuno e Saturno ocorrem formando sextis ao ascendente e à lua natal, bem como trígonos a Quiron, casa 10. Isto é, há alternativas ou ações governamentais que favorecem ao povo chinês, minimizando impactos em meio à turbulência geopolítica. Por sua vez, Quiron, pela casa 2, perfaz quadratura a Júpiter natal, casa 12, reforçando que o período atual é de perdas econômicas. Já o planeta Urano, no início da casa 4, se opõe ao meio do céu, representando as turbulências pelas quais o governo chinês passa para lidar com as necessidades populares, muito embora o mesmo Urano esteja em trígono a Júpiter natal, casa 12, indicando que medidas inteligentes e até ocultas estejam sendo tomadas para dar suporte à população. Por fim, destaca-se o posicionamento de Júpiter pela casa 6, fazendo quadratura em T aos nodos, assim como a Mercúrio e a Netuno natais, casa 8, simbolizando impasses de direção para a nação e relações financeiras tensas com outros países, sobretudo os Estados Unidos, dos quais a China é detentora de altos volumes de títulos do Tesouro. Mas este Júpiter em trânsito faz trígono a Vênus natal na casa 9, representando que a China cresce através de suas relações diplomáticas com outros países. Avançando 3 meses e chegando a 22 de maio de 2026, nota-se que os trânsitos de Plutão são os mesmos, dada a lentidão do planeta citado. Netuno apresenta quase todos os mesmos trânsitos, porém ocorre um novo, que é uma oposição ao Sol natal, denotando uma dificuldade ao líder da China, bem como um reforço quanto a desafios econômicos. Saturno, pela casa 2, avançou mais, opondo-se ao Sol, Mercúrio e Netuno natais, indicando pressão sobre sua economia. Por exemplo, hoje, enquanto escrevo este artigo, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, e todos sabem que o petróleo iraniano é importante para a China. Com o preço que já se elevou bastante, há impactos para as cadeias produtivas chinesas. Além do que comentei sobre Saturno, há
nesta época, o início de uma conjunção deste planeta ao nó do norte, nesta casa 2, representando limitações ao fluxo econômico. Crise à vista, aliás, crise mundial. Contudo, Saturno se apresentará em trígono a Plutão e Marte natais, estes na casa 7, indicando que a China deve se beneficiar e minimizar restrições econômicas através de parcerias com outros países. É importante salientar que, no céu, Marte e Quirón conjuntos, pela casa 3, formam quadratura ao ascendente e à lua natal, simbolizando entraves nas iniciativas do país, bem como ao povo e quanto à comunicação. Se os conflitos mundiais se aprofundarem, isto representa a China ocultando ou restringindo informações que julguem estratégicas. Urano, pela casa 4, continua em oposição ao meio do céu, mas neste período também há Quirón na casa 10, reforçando dificuldades para o governo chinês. Entretanto, Urano fará trígono ao ascendente e lua natal, assinalando que o país e seu povo saberão ter boas iniciativas e lidar com os problemas geopolíticos. Júpiter, por sua vez, manterá alguns dos aspectos de 3 meses atrás, porém surgirá uma oposição a Júpiter natal, casa 12, indicando a possibilidade de perdas devido a algum passo em falso ou não bem medido, bem como um problema de saúde pública. Em 22 de agosto de 2026, Plutão pelo ascendente segue com os mesmos aspectos antes citados, assim como Netuno, transitando pela casa 2. Saturno, por sua vez, praticamente forma a mesma aspectação de 3 meses atrás, contudo deixa de se opor ao Sol natal. Quirón, pela casa 3, permanece na mesma configuração mostrada no slide anterior. Urano, na casa 4, não se mostra mais oposto ao meio do céu, porém mantém a oposição a Quirón, na casa 10, setor do governo chinês, que precisará estar pronto para reviravoltas. Os trígonos de antes ainda estão lá, mas ocorre um novo trígono, que é ao Sol, ou seja, o líder maior da República Popular da China, indicando que suas ações estratégicas trarão benefícios ao país, sendo reconhecido por isto. Quanto a Júpiter, avançou significativamente, chegando à casa 7 e formando conjunções a Marte e Plutão natais. Embora seja um período desafiador para a China, podendo haver confrontos geopolíticos, o mesmo Júpiter faz trígono ao nó do norte, casa 2, simbolizando crescimento econômico ou soluções neste campo e relevância internacional. Na data de 22 de novembro de 2026 e no seu entorno, Plutão e Netuno mantêm os trânsitos de 3 meses atrás. Saturno deixa de ficar conjunto ao nó do norte, devido à retrogradação, indicando uma redução de pressão econômica. Quirón, mantendo a quadratura à lua natal, assinala que a população ainda tem alguma vulnerabilidade dentro de um contexto de mudanças geopolíticas. Caso a China entre num conflito de forma mais direta, haverá sofrimento e ou apreensão, pois, como comentei, Plutão ocorre conjunto à Lua, o povo, reforçando riscos. Urano, por sua vez, não altera seus trânsitos. Entretanto, Júpiter terá avançado pela casa 7, perfazendo uma quadratura ao meio do céu, denotando dificuldades governamentais em processos decisórios, sobretudo com relação a outros países que se comportam como adversários, provavelmente os Estados Unidos sendo o principal. Marte se apresenta também pela casa 7, fazendo quadratura ao meio do céu, sugerindo ou estimulando movimentos bélicos. No ano seguinte, no entorno de 22 de fevereiro de 2027, Plutão e Netuno prosseguem com os mesmos trânsitos de 3 meses antes.
Saturno volta à conjunção ao nó do norte na casa 2, demonstrando restrição econômica, ou, pelo menos, que a China não conseguirá crescer como em épocas anteriores. Quirón e Urano se mantêm basicamente com os mesmos aspectos. Júpiter, em movimento retrógrado pela casa 7, volta a ficar conjunto a Plutão, ao mesmo tempo enquadrando a Vênus natal, casa 9, apontando para problemas diplomáticos com outros países, ou mesmo conflito. Porém, este Júpiter se apresenta em trígono ao nó do norte, casa 2, sugerindo ganho material por outro lado. Em síntese, isto é o jogo geopolítico. Há parceiros que trazem lucros e há adversários que são obstáculos. Tudo isso ocorrendo praticamente ao mesmo tempo. Em 22 de maio de 2027, Plutão e Netuno permanecem nas configurações já comentadas. Saturno deixa de estar oposto ao Sol natal, uma pressão a menos para o líder da República Popular da China, mas os demais trânsitos saturnianos de 3 meses atrás se mantêm, representando restrições econômicas para o país, podendo se refletir até mesmo nas bolsas de valores chinesas. Quirón, agora pela casa 3, ainda faz quadratura à lua natal, o povo, mantendo um efeito simbólico de fragilidade ou penalização. Urano continua como estava, porém Júpiter, além dos trânsitos anteriores, fica conjunto a Marte, indicando reforço de possibilidades de confronto com países estrangeiros. Quanto a 22 de agosto de 2027, sobre Plutão não há novidades. Netuno apresenta um aspecto a mais, um trígono a Quirón natal na casa 10, representando uma melhoria da base material chinesa devido a alguma ação governamental. Saturno, já no final da casa 2, finaliza uma quadratura a Júpiter natal, casa 12, o que significa o arrefecimento de impedimentos ou restrições, que permitirão projetos futuros fluírem melhor. Quirón segue com aspectos negativos ao povo e ao país. Sobre Urano, pela casa 4, salienta-se o surgimento de uma quadratura a Saturno natal na casa 7, apontando para problemas com relação a países adversários com possíveis rupturas. Pode-se até pensar em algum evento natural trágico no território chinês, por exemplo, algum terremoto ou deslizamento de terra expressivo. Júpiter, pela casa 7, estará conjunto a Saturno natal e, ao mesmo tempo, em quadratura a Quirón natal, casa 10, reforçando a questão de embates com países estrangeiros. Quase ao final de 2027, no entorno de 22 de novembro, Plutão e Netuno mantêm o status já exposto. Saturno, pela casa 2, por sua vez, retrograda e surge em trígono a Plutão natal na casa 7, denotando uma concretização financeira via parceria com outros países, embora ainda aponte restrição material devido a uma quadratura a Júpiter natal na casa 12. Quirón e Urano no céu não modificaram seus trânsitos. Contudo, Júpiter, lá pela casa 8, perfaz bons aspectos. Trígono a Júpiter natal, casa 12, e sextil ao meio do céu, o que, resumidamente, indica vantagens governamentais por meio de impostos e sua boa utilização para o país. Fechando os trânsitos da República Popular da China, se mostra agora o panorama para 22 de fevereiro de 2028. Plutão e Netuno, pela lentidão de seus movimentos diretos e retrógrados, não mudaram seus aspectos. Saturno, pela casa 2, manteve a quadratura a Júpiter natal, casa 12, indicando que a crise geopolítica que vivemos hoje, em março de 2026, terá reflexos sobre a China até o início de 2028, pelo menos, afetando em algum nível a sua economia. Quirón e Urano basicamente não mudam de status, assim como Júpiter.
Na sequência, vamos aos trânsitos de Xi Jinping, que acumula os cargos de secretário-geral do Partido Comunista Chinês, presidente da República Popular da China e presidente da Comissão Militar Central. Destaco que é um mapa aproximado, com o Sol colocado ao meio-dia. Percebamos de início que algumas tensões importantes no mapa do líder chinês são reflexos dos trânsitos problemáticos na carta natal da República Popular da China, atualmente, março de 2026. E isso não poderia ser diferente. O líder de um país que é um dos focos de uma crise global não pode ter trânsitos tranquilos, pois sua vida está intrinsecamente ligada à nação que dirige. Plutão está conjunto ao nó do norte, que representa direção de vida e destino, revelando que este período é crucial na vida de Xi Jinping. Ele está sendo confrontado. Ou ele assume o poder agindo com inteligência e proatividade, ou ele pode ser tragado pelo destino. Plutão é conhecido como o planeta do 8 ou 80. Quando este Plutão avançar mais à frente, de 2027 em diante, fará trígono mais ajustado a Júpiter natal e quadratura a Vênus natal, ou seja, crescimento em meio a uma situação geral desconfortável. Quanto a Netuno e Saturno, hoje, estão em quadratura a Marte natal, representando muito bem o momento desafiador no cenário geopolítico. Contudo, quando ambos planetas avançarem, sobretudo Saturno, que é menos lento, farão sextis ao nó do norte, dando-lhe suporte para encontrar direção e destino de vida. Atualmente, Quiron está terminando a oposição a Saturno e Netuno natais, que são conjuntos no nascimento do líder chinês. Isto o liberará de um peso ou limitação, a partir de abril de 2026, em definitivo. Com relação a Urano, fará trígono ao nó do norte, iniciando em junho de 2026. Xi Jinping sentirá um grande impulso para ir à frente. Estará mais impulsivo e suas medidas terão fluidez, mesmo num cenário mundial complicado. Quanto a Júpiter, agora em março de 2026, está conjunto a Mercúrio e Urano natais, estimulando um pensamento e até intuição de grandeza. Porém, este Júpiter fará quadratura aos seus Saturno e Netuno natais entre abril e junho de 2026, quando terá obstáculos ao seu ensejo de crescimento como líder. Mais à frente, durante as mudanças geopolíticas já em andamento, entenderemos melhor estes obstáculos, mas que não são duradouros. Já em meados de junho de 2026, o líder chinês não contará mais com este travamento. Bem, não avancei nos trânsitos de Xi Jinping para o médio prazo. O vídeo ficaria muito longo. Finalizando este artigo, faço uma síntese dos trânsitos sobre o mapa da República Popular da China, que são um tanto ambíguos desde hoje, março de 2026, até fevereiro de 2028. Entretanto, pode-se destacar que as épocas mais tensas são em maio de 2026, fevereiro de 2027, maio de 2027 e agosto de 2027 aproximadamente. As mudanças geopolíticas em curso trarão crise para todos, inclusive a China. Depois deste imbróglio, veremos quais nações saem mais fortalecidas, mas, pelo que pudemos avaliar num outro vídeo intitulado Estados Unidos, sombras no seu futuro, aqui no canal, a nação norte-americana não sairá fortalecida. Paro por aqui e deixo um abraço a todos.